Olá, amigos internautas, sejam bem-vindos ao nosso encontro mensal, o UOL Astral, que hoje, especialmente no Dia das Bruxas, temos uma convidada muito legal e especial, a bruxa Lilian, que vem para falar para a gente sobre o significado desta data. O que a gente pode fazer hoje de especial para ter um dia legal, se é um dia de azar, e responder as suas dúvidas. Se você tiver pergunta sobre amor, trabalho, saúde, dinheiro, ou até alguma dúvida referente ao Dia das Bruxas, você pode enviar a pergunta para cá, que a Lilian vai responder você. Tudo bem, Lilian? Tudo bem, André. Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde. Eu já fiquei super curioso, que eu sei que você trouxe o Tarô das Bruxas. Sim. O que é o Tarô das Bruxas? Então, esse é um oráculo, né, mais ligado mesmo para quem gosta, como tem vários tipos de tarô, e você sabe que a gente que lê tarô tem vários tipos. Eu trouxe o das bruxas porque ele se manifesta bem a energia do dia de hoje. Eu uso ele várias vezes, até porque eu tenho oráculo de Wicca também, das bruxas, junto com ele compõe realmente uma energia do dia de hoje, da transferência do tarô natural que a gente lê, né, para a energia realmente da Wicca. Então, agora já começamos uma coisa bem interessante, porque eu sei que você se chama Lilian, mas você tem um nome mágico, Isso. que é o Brida. Brida. E Brida é o seu nome de iniciação, de bruxa? Sim. Isso você recebe num ritual? Isso, recebi no ritual quando eu fiz. O seu processo É o meu iniciático. processo iniciático. O que é a bruxaria? Para mim, o que é? Para você. Então, para mim é você trabalhar com todos os aspectos da natureza, com a sua força interior e trabalhar e usar a manifestação da magia que está dentro da gente. Então, assim, você aprende um monte de rituais, você aprende sobre a natureza, com as ervas, com as plantas, com os cristais, trabalhar com eles nesse processo que fala, põe tudo num caldeirão, né? Isso é o processo de iniciação. Isso. Mas, na verdade, todos nós podemos fazer, não necessariamente quem não quiser adotar, digamos isso, como uma religião, como uma doutrina, né? Você pode fazer através de você trabalhar essa energia mística dentro de você, essa energia de sensibilidade que a gente tem, essa intuição com todos os aspectos da natureza, né? Então, é um conjunto. Tá. E você tirando, e você sabendo ouvir você consegue se transformar em uma bruxinha, num bruxinho. E é verdade que as bruxas também cozinham bastante, né? Sim, adoro cozinhar. E vocês fazem alguns rituais ou até a culinária é diferenciada? É diferenciada, mas é muito fácil. Digamos que a gente, quando começa a estudar e cozinhar, quem gosta de misturar elementos, digamos, eu coloco na minha comida normal, no feijão ponho cravo, porque eu sei que é bom para tirar olho grande, para fortalecer você. Então, eu sempre faço no café eu coloco canela, porque de manhã é muito bom você tomar um pouquinho de canela junto com o café, para ele te dar vigor, para te dar a energia, você ter atitudes, digamos, que você precisa. Então, a gente acaba misturando e a gente acaba tendo uma culinária diferente por conta disso, que a gente usa o que a gente sabe, do dia a dia, e a gente coloca num arroz, de repente, que faz algo diferente. Um elemento mágico. Um elemento mágico. E para você ser bruxa, foi uma coisa natural? Aconteceu naturalmente? Ou seja, veio de família, ou você estudou a bruxaria e passou por processos de iniciação? Não, eu estudei, porque eu sou kardecista, minha família é kardecista. Então, eu passei por todo um processo que eu tive muita dificuldade de deixar o kardecismo, né? Porque a gente desenvolve no kardecismo, eu me desenvolvi no kardecismo. Sua mediunidade? Minha mediunidade, quando eu tinha 12, 13 anos. Aí, depois que eu consegui começar a conhecer outras coisas, e a bruxaria me chamou bastante. Então, realmente, eu fiz curso para entender melhor como funcionava, o que era, e ainda tenho que fazer muito mais para poder, porque é estudar, né? A vida tem que ser estudo, né? Eu acredito que a gente nunca sabe tudo no conhecimento. Então, sempre precisa estar estudando e reformulando.
Tá, isso você está falando dos aspectos mágicos da Isso, bruxaria. da bruxaria. Para alguns, existem algumas linhagens, né? Tipo a Wicca. Você é uma Wiccana? Poderia dizer que sim. Tá, e o que é de diferente a Wiccana da bruxaria natural, por exemplo? Então, a bruxaria natural, ela tem os elementos, ela não se associa muito, digamos. Na bruxaria a gente fala que tem sociedades, digamos assim, Secretas. né? Secretas, né? Então, a Wicca, ela é mais uma sociedade e a natural, ela é mais ela se liberta mais. Ela é mais solitária. Mais solitária, é isso mesmo. Tá, e você é uma bruxa solitária? Eu também sou. Então você é Wicca e é natural, você passeia pelos dois. Porque assim, dependendo do momento, eu sou uma pessoa, eu como da minha forma de trabalhar, eu não sou uma coisa só. Eu acho que a gente precisa de todos os elementos, até de um orixá na hora certa, você entendeu? Entendi. Então, eu acredito que cada momento nosso, cada ciclo nosso, ele precisa de uma energia. E eu fico muito buscando isso. O que eu estou precisando nesse momento, eu vou trabalhar. Então, pelo que eu estou entendendo do que você está contando pra gente, você é uma bruxa que se coloca num lugar de liberdade. Sim. Então você procura estudar tudo que você pode para fazer um grande caldeirão, como você disse, e fazer as suas magias, se permitir e ajudar as pessoas. Isso. E por falar em ajudar as pessoas, a gente já tem uma primeira pergunta, que é do Fernando. Ele diz assim: olá, me chamo Fernando Aparecido Rodrigues, nasci em 27/4/82. Gostaria de saber o que acontece nas minhas relações, pois parece que quando tudo está indo bem, as coisas dão errado. Assim do nada. É como se alguma coisa estivesse atrapalhando. Muito obrigado. Então o Fernando quer que você tire aí uma carta do tarô das bruxas e diga para ele o que está acontecendo, por que ele não se fixa numa relação afetiva. Tá. Aqui mostra uma questão muito importante com as mulheres realmente da vida dele, ou mãe, irmã, e algum relacionamento que ele já teve, que ele ficou meio estagnado e meio dolorido em algum término ou alguma situação que ficou ligado a isso. Então, se for a mãe, porque aqui não mostra detalhadamente, é alguma questão que ele não consegue se libertar de situações que ele viveu com essa mãe. Tá. De alguma forma, ele procura uma perfeição, algo que não está, digamos, mesmo, está fugindo do controle dele. Quando ele vê, ele começa também ele começa muito bem, mas depois ele começa a procurar algum tipo de insatisfação, ele tem um pouco de insatisfação. E tem uma questão também que eu vejo que ele precisaria dar uma olhada se ele faz alguma terapia ou procura de alguma forma uma ajuda além para ver até no mapa astral, no mapa numerológico, questões, aspectos que podem estar influenciando do feminino com ele. De uma figura feminina. De uma figura feminina e achar isso. Pode ser através de um mapa, pode ser através de um mapa numerológico, de um jogo de búzios. Pode ser, por exemplo, um espírito de uma mulher? Pode. De alguém, de um antepassado dele? Pode ser? Tem a ver com o lado familiar, pode ser uma coisa de antepassado. Ele vai ter que procurar e investigar e ver realmente o que existe, o que ele não aceita nele também, que deixa ele, às vezes, bloqueado. Não vejo que tenha nada espiritual, mas eu vejo que é kármico. Certo. Tá? Agora, olha que interessante a pergunta da Renata, Brida, para você. Ela diz assim: Brida, o que o Dia das Bruxas tem de diferente? O que acontece aí no astral? Então, isso eu vejo assim, o astral, a egrégora, ela é muito forte porque é uma coisa mundial, uma coisa que vem de gerações em gerações. Então se formou eu vejo como uma egrégora de força muito grande, de poder, que ajuda, eu acredito, no mês de outubro todo, isso influencia bastante, porque vem logo em seguida, depois o dia dos mortos, né? Que ele seria o dia de Todos os Santos, não é? O dia de Todos os Santos, dia 1º, e aí depois, dia 2, o dia dos mortos. Então, antecede. Então, essa força espiritual faz com que
se reveja um monte de coisas e traga um poder interior nosso para poder afirmar e criar aquilo que a gente deseja daqui para frente. Eu sempre falo que outubro, para mim, é o mês da prosperidade, do nosso desejo, que temos que ter cuidado com o que a gente pensa, com o que a gente cria, porque todos esses medos, que às vezes nem sabem de onde são, ou todos esses desejos de querer ter, eu diria que se afirma muito nesse mês, por toda essa egrégora que se forma. Como tem essa questão da criança também, que as crianças vêm e envolvem esse dia também. Do famoso gostosuras ou travessuras, né? Tem a ver com a inocência, com a pureza do seu pensamento e trazerem neste mês, principalmente hoje, de ontem para hoje, a sua criança interior, a vida novamente, né? Renovar a sua vida. Eu vejo isso muito assim como uma renovação de vida que a gente tem nesse mês, nessa semana. E é verdade que no dia 1º de novembro, a gente tem, do dia 31 para o dia 1º, a gente tem a abertura dos véus que separam o mundo dos vivos e dos mortos e que os espíritos ficam transitando, é verdade? Olha, eu não acredito muito, mas existe sim uma passagem que a gente sabe que aonde onde a gente se coloca de alguma forma, por isso que eu falo do pensamento, que você tem que saber o que você está pensando, o que você está irradiando, tem essa questão um pouco na aberta e você precisa ter força, você precisa ter segurança e foco naquilo que você quer, porque existe uma vibração do oculto mesmo, aonde se renovam energias, sim. O que eu estou percebendo também em tudo que você está contando aqui no programa, é que você é uma bruxa bem diferente, porque você não fica presa só ao lado mágico. Não. Você tem aí toda uma preocupação com o autoconhecimento. Sim. Isso para você é importante. É muito importante. Faz parte da bruxaria? Aí eu não posso te dizer, mas o conhecimento faz parte da bruxaria, mas eles fazem muito rituais, então eu faço ritual, mas não sou muito de ritual, eu sou mais dessa parte do conhecimento e de buscar através do teu lado energético, de trazer essa força para vibrações para o mundo, você entendeu? Entendi, perfeito. E olha, a Jennifer... aliás, a Thaís faz uma pergunta importante, que ela sempre teve interesse por bruxaria e qual é o primeiro passo para ser uma bruxa? Primeiro, se conscientizar que você já é, né? Que dentro dessa energia que está dentro de você, você consegue fazer o que você quiser a partir do momento que você acredite nela. Depois você buscar os seus interesses, ver qual é o tipo de linha que ela quer seguir, né? Mas assim, início, se ela quiser fazer um ritual, se ela quiser fazer um banho, ali essa energia ela já está fluindo como bruxa. Por exemplo, hoje, Dia das Bruxas, ela quer se iniciar, quer começar a fazer o seu caminho com a bruxaria, ou alguém que esteja nos assistindo queira fazer um banho para ter sorte, ter um contato com a espiritualidade. Que banho que essa pessoa pode fazer? Olha, eu gosto muito desse mês do anis estrelado, porque ele traz autoconfiança. Então, 3 anis estrelados, 3 paus de canela e 3 rosas amarelas para quem quer se autoafirmar no trabalho, no lado profissional, dinheiro. Para quem quer no amor, rosas e numa paixão, pode ser vermelha também ou rosa, depende do que a pessoa quer. Tá. Então, esse banho, ele te dá autoconfiança e ele acaba ativando essa autoconfiança em você. Aliás, um banho bem gostoso e traz alegria, traz prosperidade. E essa ligação com o astral. E essa ligação com o astral. E a ligação com o astral já está através da hora que a gente acorda e o nosso primeiro pensamento. Isso é todo dia. Então, quando a gente fala de bruxa ou a gente fala de Wicca, a gente diz assim, o que você tem que cuidar dos seus pensamentos? Tem que vibrar sempre com intensidade e se olhar mais em si, como está você, se conhecer mais. A Wicca te traz isso. Perfeito. Agora aqui, bom, fiz a pergunta já dos portais que se abrem. O Marcelo diz o seguinte, ele é do dia 30 de setembro de 70, nasceu numa quarta-feira, tem 44 anos e ele diz que é estilista e está desempregado já há 3 anos.
Ele vai conseguir um emprego ou é melhor desencanar e procurar uma outra coisa? Muito obrigado. É o Marcelo que te pergunta. Então, o que você diz para ele? Olha, ele precisa trabalhar essa sensibilidade e eu vejo que sim, que ele consegue, não agora, mas para maio, nesses 3 a 5 meses ele consegue, mas eu vejo que em maio é onde ele se coloca melhor. Ele está num lugar como estilista que eu vejo muito bom, ele tem bastante criatividade, ele gosta muito do que ele faz. Ele não pode ter muita dúvida, mas tem ali uma mágoa do passado que ele precisa curar também. Pode ser de algum lugar que ele saiu, de referente a alguma situação que foi mal entendida. Eu vejo ele magoado e isso está presente. Que ele perdoe, que ele se perdoe, é um ótimo momento para isso agora. Ele pode fazer esse banho que eu falei, né, agora. E fazer todas as vezes que ele precisar, sempre numa lua boa, numa lua nova, lua crescente ou lua cheia, né? Tá. Ele precisa cuidar dessa sensibilidade, mas eu vejo que sim, não diria para ele desencanar do que ele faz, não. Você acredita que bruxaria seja coisa só para mulheres? Não, Não? não. Homens também podem ser bruxos? Sim, devem, né? Uma bruxa sempre precisa de um bruxinho do lado. A energia do Yang e Yin, né? Ele precisa, o Sol e a Lua, né? A gente sempre precisa dos Do dois. feminino e do masculino. O masculino Para poder é ter necessário para você ter a realização completa, né? Olha, a Juliana te pergunta assim, Brida, é possível ser católica e ser bruxa ao mesmo tempo? Até porque ela diz, ó, sou católica, mas me interesso pela bruxaria. Qual é a sua dica para incluir a energia desse mundo em minhas rezas? Achei bem interessante essa pergunta. Muito legal. Eu vejo assim, a igreja, ela te ajuda às vezes em um momento, até porque se ela é católica, ela já vem ó, da família, às vezes uma tradição que a família tem, ela dá continuidade. Pode ser que ela esteja se conhecendo e se despertando para novas situações. A igreja, ela não dá tanto ritual, a bruxaria, ela dá. Então, eu diria que ela pode se combinar muito bem, desde que ela se sinta bem. Eu não acredito em nada, está errado ou está certo. Eu acredito no que te faz bem. Você aposta na liberdade, então? Sim, eu acho que o melhor caminho é a liberdade. Não existe nada ruim, nada bom. Existe o que te faz bem. Se isso está fazendo bem, não está te atrapalhando ou confundindo, porque são bem, né, opostas, né, Sim. digamos assim. Mas tem momentos que ela pode ir na igreja e rezar, né, e se encontrar. Tem momentos que ela vai começar a estudar a Wicca, porque a Wicca é muito interessante. Então, ela não te proíbe de nada. Chega uma hora que ela vai ver o caminho que ela vai querer seguir, mas precisa estudar, precisa buscar. Tá perfeito, acho que ela não precisa se preocupar com isso, não. E aí ela pode incluir como? Como que você daria uma primeira dica? Na hora que ela rezar, ela pode chamar pela deusa, para que a deusa a ajude? Se ela está na igreja, eu diria que ela reze pela santa ou por aquilo que, né, por aquela força que se manifesta naquele momento. Tá. Porque a força, a energia está em nós. Então, ela vem a partir do momento que a gente a chama, né? Eu diria assim, dentro da igreja, possivelmente, ela não sinta essa energia se voltando contra ela, mas a favor dela. Mas, às vezes, se ela quiser fazer uma magia, digamos assim, aquelas simpatias ou uma magia que ela queira fazer... Acender uma vela de uma cor diferente. Você entendeu? Um banho, né? Que ela tenha, que ela medite, que ela procure, mas isso só estudando mesmo, que ela comece a ler, que ela comece a ver o que são rituais, o que significa mesmo. Bom, então, Juliana, você pode seguir sua intuição e se dar muito bem aí, segundo os conselhos da Brida. A Sinha, né? Não sei Sinha ou Sinhá, mas vou ler como Sinha porque está sem acento. Ela diz assim, meu nome é Suzy Virgínia Soto Telo. Gostaria de saber se tem algum ritual de amor que eu possa fazer no dia de hoje. Sim, ela pode fazer esse mesmo que eu falei, desse banho, né? Ela pode, se ela quiser, numa maçã, que eu gosto muito de fazer com maçã, por Maçã cravo. é a fruta do amor? Eu gosto muito dela. O melão também diz que é, né? Mas eu gosto muito da maçã. Então, cada pensamento que ela quer, o que ela deseja, né? Pôr no cravo,
né? Pondo cravos na maçã e os desejos dela em cada cravo colocar. E depois jogar mel por cima para adoçar o pedido dela. Eu diria que ela pode fazer que é fácil, ela fazer o banho hoje também, antes de fazer o ritual, para ela estar pronta para fazer o ritual. E principalmente ela acreditar que é o que vai fazer ela realmente dar certo nesse ritual. Olha, aqui a gente tem uma pergunta bem legal. A Jennifer Brasília, ela quer saber como é que vai ser o desempenho dela nas provas no Enem de 2014. Ela nasceu no dia 29/12/1996. Os capricornianos, né? Isso. Vai ser bom? Vai ser bom. Ela tem que estudar bastante, bastante mesmo. Ela vai ter que se organizar para estudar, mas eu vejo que ela vai dar certo, sim. Vai ser Pode ir em positivo, frente. pode ir em frente. Agora o Eduardo te pergunta, meu nome é Eduardo, minha esposa está grávida de quase 4 meses. É o nosso primeiro filho e, ao que 2 exames indicam, é um menino. Gostaria de saber se será tudo certo com a gravidez e com o bebê. Um grande abraço e obrigado. O que os seus oráculos dizem, Brida? Então, aqui mostra assim, que pode trazer um pouco de conflito no final da gravidez. Ela precisa cuidar do lado espiritual, fazer um pré-natal espiritual. Como é isso? Um pré-natal espiritual é você trabalhar o espírito que está vindo e preparar esse espírito para nascer. Por quê? Muitas mães não sabem, mas a importância que tem um pré-natal espiritual é muito grande. Porque cada espírito que é gerado, ele vem com uma história kármica, ele vem com uma história espiritual também. E para encarnar tem toda uma dificuldade, às vezes, quando é parto cesariana, quando o umbigo enrosca, tudo isso tem a ver com questões do passado, às vezes kármicas e às vezes do próprio espírito que está vindo, né? E uma ajuda espiritual, um pré-natal espiritual ajudaria muito a desenvolver e a desenrolar muito melhor esse nascimento. Vai dar tudo certo? Vai. Eu vejo que pode ser uma cesariana à última hora, mas se cuidar dessa gravidez espiritualmente, existe possibilidade de que seja normal. Mas quando você fala de um pré-natal espiritual, porque isso até eu fiquei curioso porque eu não conhecia. Essa mãe, ela deve frequentar algum lugar ou ela deve fazer alguma coisa sozinha? Não, ela deve ir num centro. Geralmente quem faz isso pode ajudar é a Sechonoye ou kardecismo, porque faz todo um tratamento espiritual para o bebê e para a mãe. Reiki, não? Pode ser, mas pode ser, se fizer direto. O tratamento de não uma, duas, que às vezes as pessoas fazem 3 aplicações e acham que já está bom, você entendeu? Tá. Não é. Seria uma coisa constante. Contínuo até nascer. Porque às vezes esse espírito foi algum inimigo dessa mãe. E eles vão ter essas contradições o tempo todo, até na própria barriguinha da mãe, você entendeu? Tá. Então é gerado já com conflitos, né? Para ter o acerto dessa relação nessa vida de hoje. Se ele se trata espiritualmente a mãe também, isso tudo se resolve e não tem nenhum tipo de perseguição dos inimigos, digamos, que possivelmente tenha esse espírito que vai nascer. Então é muito positivo. Olha, também tem uma outra pergunta aqui que eu achei bem interessante do Eric. Ele diz assim, Brida, bruxas ainda sofrem preconceito ou isso já faz parte do passado? Como é que os evangélicos veem o seu trabalho? Eu vou até aproveitar essa pergunta do Eric e direcionar não só de uma forma geral, mas pela sua experiência. Você sofre preconceito por ser bruxa? Sim, o preconceito ainda existe para tudo. Se você é branco, se você é preto, se você é loiro, se você tem cabelo vermelho, se você está mal vestido, se você está bem vestido. Então, quando chega na bruxa e chega em uma religião, é muito mais. Então, a gente vê que hoje ainda está muito cru as coisas. A gente pode ver até pela política, quanto preconceito existe, né? Essa discórdia que está tendo hoje, até entre amigos mesmo, né? A não aceitação daquilo que
que a pessoa acha, os outros acham que A não não é. aceitação do outro, Do né? outro Da diferença. e da diferença. E a diferença, ela está aí em todos os momentos. E ela sempre existiu e sempre vai existir. Então, existe o preconceito. O pior preconceito é aquele que a gente mesmo tem. Eu já tive o preconceito de ser taróloga quando comecei, há 20 anos atrás, quando eu me iniciei. Eu falei, gente, eu vou falar que eu sou taróloga? Que isso, né? Hoje em dia, claro que eu tirei de letra e o tempo foi me ajudando muito, e os estudos também. Mas existe, sim, o preconceito ainda de tudo isso. Mas você já sofreu preconceito? Já. Por Já falar sim. que é bruxa, por falar que é As pessoas já esotérica? me olham assim e falam, mas como? Você vai me... Aí as pessoas bruxas associam a maldade, né? A coisa do caldeirão, de você colocar... Do caldeirão maléfico, você está dizendo, né? maléfico. Dos Porque vudus. existe toda aquela questão da bruxaria, só era para pegar criancinha, transformar em rato, em, né, Que é essas tudo lenda, coisas. né? É tudo lenda. Olha, o Natan te pergunta o seguinte: estudo medicina veterinária há 3 anos, estou pensando em trancar a veterinária e começar a arquitetura. Olha que diferença, né? Ele quer saber, você acha que é a coisa certa a fazer? Ele nasceu no dia 31/10/94. Tô de aniversário hoje. Olha, parabéns para você, Natan. Feliz ano novo. Feliz ano novo mesmo, viu? Olha, aqui dá assim, felicidades para você, querido. Eu vejo que a mudança, você vai fazer a mudança, independente de qualquer coisa que você está decidido a fazer. É uma mudança que você vai ficar na dúvida, início, na metade do caminho, você vai sentir meio que, será que é isso mesmo que eu queria fazer? Eu vejo algumas desestruturas perante você mesmo, um pouco na incógnita, achando que pode ser uma coisa e depois ser outra, tá? Mas eu vejo que depois você vai em frente. Então, eu diria assim, é complicado ao início, a mudança ela existe, já tá, é uma coisa que mesmo que eu te fale, não faça, você vai fazer. Ele vai fazer de qualquer maneira. Adiante. Vejo que você se encaixa nela também, você vai se descobrir bastante. Mas o que você faz hoje também é uma coisa que você vai sentir saudades. Tá, então é preciso pensar e amadurecer. Amadurecer um pouco. Olha, a Silvana fez uma pergunta e agora eu vou te colocar um pouquinho na parede, que eu quero uma receita sua aí do seu baú de bruxa. Além dos banhos que você já ensinou hoje, a Silvana quer saber o seguinte: boa tarde, eu montei uma loja, preciso de um ritual para atrair bons negócios. Obrigado. O que ela pode fazer dentro da loja? Dentro da loja. Bom, primeiro, ela ver a cor que ela colocou dentro da loja, não sei a loja do que é, né? A cor que a gente pinta tem muito a ver. O número da loja também. Precisa harmonizar. Harmonizar tudo isso. Fazer um feng shui dentro da loja seria bárbaro, porque aí ajudaria muito. Mas, banho de laranjeira, de folhas de laranjeira é muito bom. Ou você colocar também pimenta, a pimenta perto do local de entrada. E também girassol, eu gosto muito uma coisa, ou revezar uma coisa, um momento que está meio parado, ativar com pimenta e depois que começa a funcionar por um girassol ou uma planta amarela, uma orquídea amarela também que traz equilíbrio para o ambiente. Tem várias coisas. Depende às vezes do que ela está nessa loja, mas de uma forma geral precisa de todos esses cuidados. A folha de laranjeira ela pode fazer um banho e passar pelo ambiente. Isso, ou borrifar também todo dia e deixar, antes de fechar a loja, fazer uma boa vibração, agradecer, principalmente, gente, a gente precisa agradecer mais, a gente critica muito, a gente pede muito e a gente esquece de agradecer por tudo. Então, vamos agradecer no final do dia, borrifa com folha de laranjeira, um Salmo 23 é muito bom. Perfeito. A bruxa pergunta assim para você: olá, sou Andressa, também sou bruxa. Em meu altar sempre aparecem muitas aranhas. O que isso significa, Brida? Então, as aranhas, elas trazem limpeza também e acabam tendo proteção espiritual do lugar que ela está. Então, de alguma forma, ela pode, às vezes... Tem várias coisas, né? Existe uma linha que se fala que essa energia que protege a própria pessoa, essa aranha, ela vem para trabalhar. Realmente, a aranha é proteção. Então, da própria energia dela. Às vezes, alguma coisa que mandaram e a própria energia dela é a aranha que vai proteger. Como tem gente
que é barata, como tem outro que é, sei lá, um outro bicho. Outro bicho, né? Então, ela tem que agradecer, ver o que está acontecendo na vida dela, que aparece tanto, né? O porquê que está atraindo. Não vejo como que seja ruim, mas ela precisa ver qual que é o grau disso tudo, né? Mas eu já ouvi dizer também, até queria saber se é verdade, isso você pode desmistificar para nós, que a aranha é a grande tecelã do fio da vida, do fio do sonho. Sim. Poderia ser esse significado pode, também? Pode. Por isso que depende para cada um. A gente sempre fala, né, André, que tudo depende, né? Depende de quem é, depende até quando sonha, né? A aranha para um é uma coisa, para o outro é outra, né? Então, assim, dependendo da energia dela. Como ela trabalha com o lado de bruxa, né? Ela é bruxa, então possivelmente tem a ver com proteção ou alguma situação que está acontecendo. Por isso que eu falei, ver o que está acontecendo, porque isso pode ser muito bom ou trazer problemas para ela também, alguma coisa que está sendo errado dela. Ela pode buscar os oráculos para entender melhor isso também, né? Fazer uma consulta. Jo escreve assim para você. Meu nome é Joilce, nascida no dia 23/10/68. Ela começou o desenvolvimento mediúnico na Umbanda, mas mais ou menos há 15 anos atrás. Hoje ela está afastada. Gostaria de saber se realmente tenho mediunidade e se devo voltar para o terreiro. Tá. O que o seu oráculo das bruxas mostra? Olha, aqui mostra assim, que ela tem sim mediunidade, ela é muito intuição, ela é muito sensitiva, mas não vejo que ela tenha que voltar para o terreiro. Diria que isso é uma fase, ela tem que iniciar uma nova fase na vida dela, ela tem que iniciar um novo conceito de vida e buscar estudando, que ela procure outras coisas que estão dentro da alma dela querendo encaminhar ela. Não vejo que seja bom ela voltar para o terreiro, não. Acho que o tempo dela passou. Tá, olha, tem até uma pergunta bem difícil aqui para você responder e eu acho que vale a pena, porque quando a gente passa por momentos difíceis, principalmente com a saúde, a gente quer ouvir alguma palavra que nos ajude, nos auxilie a entender esse momento. A Bioflora pergunta assim, estou em tratamento de um linfoma. Você vê cura nesse tratamento para minha saúde? Regina Paola, nascida no dia 23/3/1962. Sim, eu vejo assim, que ela precisa perdoar. Assim, ela pode sim, ela só não melhora ou estabiliza isso se ela não perdoar. Eu vejo ela muito magoada, tem muita dificuldade ali, vejo que é uma questão familiar, mas ela tem caminhos para ela buscar, que ela procura o lado espiritual, mas não adianta ela procurar se ela não perdoar. Existe aqui uma força do divino tentando encaminhar ela, e que ela realmente refaça seus valores, tudo que já aconteceu, passou, o passado está no lugar dele, foi passado. Que ela começa uma nova história de vida agora, mas ela se perdoando e perdoando. Os outros. Agradecendo também. Perfeito. Tá? Brida, você atende com consultas aqui em São Paulo? Isso. Por telefone, por Skype, por e-mail? Atendo. Você usa a tecnologia mesmo para ajudar as pessoas. Como é que as pessoas podem te ajudar, te procurar? Tá, através do meu Skype, que é Brida2, Brida com H no final 2, através do meu celular, 995917772, e seu blog? Meu blog, bridamística.blogspot.com. Perfeito. Tá? Já passou aí o endereço na tela para todo mundo. Tá. Eu agradeço a sua participação. Eu que agradeço, Fico André. muito feliz de você ter vindo aqui iluminar o nosso estúdio num dia como hoje. Boa sorte para você. Para você também, muita luz, prosperidade, alegria no seu coração sempre por tudo que você faz por todos. A gente agradece, tá? Para nós. Para nós. E eu espero você no próximo Ao Astral, mês que vem, com muitas previsões e novidades para 2015. Não percam. Até lá.